Aleluia. Boa noite, graça e paz a todos. Deus, como é maravilhoso estar na presença do Pai. Como é maravilhoso podermos estarmos aqui nesta noite, mais uma vez reunidos em torno da palavra do Senhor, para ouvirmos um pouco mais da Tua palavra. Hoje, nesta noite, nós vamos fazer uma meditação na carta de Romanos, continuar a exposição do capítulo 8, ou do versículo 8 ao versículo 15, se Deus permitir. Nós estamos avançando na exposição. No culto passado nós encerramos a abertura da apresentação de Paulo, e agora Paulo ele vai do versículo 8 ao versículo 15, ele vai direcionar a sua introdução da carta de uma maneira mais particular. Aleluia. Então Paulo agora ele vai se direcionar de uma forma mais particular aos irmãos que irão receber essa carta. Então hoje, nesta noite, pela misericórdia do Pai, nós iremos meditar no versículo 8 ao versículo 15 do capítulo 1. E é maravilhoso, porque tudo que nós temos visto até aqui são doutrinas que enchem o nosso coração de alegria, de gozo, de paz e de certeza. Então você que tem a sua Bíblia, abra ela em Romanos, capítulo 1, versículo 8 ao 15, e nós vamos ler o texto, e aí nós vamos começar então a nos apegar a cada expressão, a cada palavra, e ver o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer nesses versículos, amém? O versículo 8 do capítulo 1 diz assim: continuando, Paulo diz: primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Glória a Deus, aleluias. Bom, como eu falei, nesta parte que Paulo ele vai avançando na introdução da carta, aqui não há muitas doutrinas no sentido de ser umas doutrinas doutrinárias, porque Paulo ele agora fala mais especificamente. É como se Paulo desse uma pequena mudada na apresentação, porque ele vem falando, como nós vimos, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, para anunciar o Evangelho de Deus. Aqui nós vimos as doutrinas que Paulo vem trazendo, e Paulo vem dizendo e vem nos mostrando a importância disso. E agora Paulo ele muda
e então ele foca diretamente aos irmãos, fala mais particularmente nessa saudação diretamente aos irmãos. Não que não haja doutrinas aqui para nós extrairmos, porque há doutrinas e nós vamos meditar nelas. Bom, bem sabemos que o apóstolo Paulo, aqui no versículo 8, onde diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Bom, bem sabemos que o apóstolo Paulo tinha um desejo de visitar Roma, pois Paulo nunca havia estado lá, mas desejava conhecer a igreja e servi-la. Então Paulo, ele tinha esses dois desejos dentro do coração dele, quando ele está escrevendo a carta. Ele queria ir até Roma, ele queria ir conhecer os irmãos de Roma, mas também ele não queria ir lá só para passear, mas ele queria ir lá para trabalhar, para servir, para de alguma maneira poder ajudar aqueles irmãos a crescerem ainda mais na fé. Paulo, ele queria de alguma maneira também ter frutos naquela igreja. Então veja como é importante o que Paulo está nos ensinando. Paulo diz: primeiramente dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, tocante a todos vós. Paulo, ele olha e nós podemos notar a gratidão que Paulo está tendo pela obra da graça realizada por Deus nas pessoas dos irmãos de lá. Paulo, ele olha para aquela igreja, então ele diz: eu dou graças ao meu Deus. Aqui nos ensina muitas coisas. Paulo, ao olhar para a igreja estabelecida, ele reconhece que Deus não precisa dele para que a igreja avance. Mas só que Paulo, mesmo sabendo disso, mesmo Paulo reconhecendo que os irmãos de Roma, da igreja de Roma, estavam fortalecidos na fé, que haviam recebido o Evangelho, que Deus havia estabelecido ali a fé verdadeira, a fé salvífica, isso não impedia de Paulo de ter o desejo no seu coração, de alguma maneira, de estar naquela igreja, ajudando aqueles irmãos a crescerem. Paulo nos ensina aqui algo maravilhoso. Paulo, como nós, hoje nós olhamos e nós vemos que a igreja, mais ou menos aqui em Pirapora, Deus, ele não precisa de nós. Deus, ele não precisa do pastor Cristiano, ele não precisa do pastor Doni, para que o evangelho se espalhe nessa cidade. Mas quando Paulo, ele se depara com a igreja já estabelecida, ele se alegra. É isso que nós temos que fazer, nós temos que nos alegrar com a graça de Deus já derramada aqui nessa cidade, em nossas vidas. Nós já temos desfrutados dessa maravilha. Então Paulo, ele diz: dou graças ao meu Deus. A gratidão de Paulo pela obra realizada por Deus é vista. Era uma característica na vida de Paulo. Quando Paulo, ele olha para a igreja, quando ele olha e vê que a graça está sendo derramada, o apóstolo Paulo, embora nunca estivesse tido lá em Roma, ele começa agradecendo a Deus pela vida dos irmãos que residiam lá, e nos dá uma boa visão da obra que Deus estava realizando em Roma. Quando Paulo fala isso, nós podemos notar que a igreja não precisa de homens. Embora, tanto lá na época dos apóstolos, como nós podemos enaltecer a vida do apóstolo Paulo, a sua mente brilhante, o seu trabalho brilhante, a sua divulgação brilhante do Evangelho, a sua coragem, o seu fervor, a sua devoção. Então, quando nós vemos tudo isso na vida de Paulo, ele se dedicando, não somente ele, mas como os outros apóstolos também. Não somente os apóstolos, mas como aqueles que vieram no decorrer da história.
homens que sacudiram cidades inteiras, homens que trouxeram verdadeiros avivamentos. Embora essas pessoas foram importantes, mas quando nós olhamos para a igreja de Cristo espalhada pelo mundo, nós podemos dizer que é Deus trabalhando, sem sombra de dúvidas. É claro que Deus irá usar homens, é claro que Deus irá capacitar homens, mas o resultado dessa obra não depende desses homens. Mas então nós vimos a vida de Paulo, e Paulo dando graça pela igreja que estava em Roma, embora ele não tivesse fundado aquela igreja, embora ele não tivesse lançado os alicerces daquela igreja, Paulo queria estar lá. Paulo queria conhecer aquela igreja, Paulo queria servir aqueles irmãos. Quão diferente é da visão da igreja atual, onde as pessoas querem se servir da igreja. As pessoas, elas procuram as igrejas para se servirem delas. Dificilmente em nossa geração nós teremos pessoas que queiram servir a igreja. Mas hoje, normalmente, a pergunta é: o que a igreja tem para me oferecer? O que a igreja tem para oferecer ao meu casamento? O que a igreja tem a oferecer para os meus filhos? O que a igreja tem a oferecer para os meus sonhos? Então nós vemos isso, o quão diferente isso é, mas Paulo nos mostra algo diferente. Paulo queria ir até a igreja que estava em Roma, Paulo queria estar lá com aqueles irmãos, para servi-los, para trabalhar para eles, para de que alguma forma ele pudesse ter o quê? Frutos lá, através da vida daqueles irmãos. Então Paulo, ele se alegra, ele se regozija por aquela obra já estabelecida por Deus. Paulo enaltece a fé deles, nos mostrando que realmente a fé provém de Deus, como um dom para todos os irmãos da fé. Olha que maravilha! Paulo está enaltecendo a fé daqueles irmãos. Paulo, ele olha, e a fé daqueles irmãos havia se espalhado. Os rumores da fé daqueles irmãos, como nós falamos em alguns versículos passados, que a fé deles era vista entre todos os gentios. Veja, fé ali não era só crer, mas era um viver. É como nós, amados. Paulo estava enaltecendo a fé daqueles irmãos pelo testemunho de vida deles. É a mesma coisa nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus, para que a nossa fé seja vista pelos demais gentios que nos cercam. E como nós falamos, o apóstolo Paulo, ele tinha esse desejo. Saber que a igreja já estava estabelecida não esmoreceu Paulo. Pelo contrário, Paulo queria ir estar lá. Paulo enaltece a fé deles, nos mostrando que realmente a fé, o dom da fé salvífica, provém de Deus. E depois nós voltaremos um pouco mais a falar sobre a fé. Mas é importante também percebermos que as três pessoas da Trindade estão presentes aqui: o Pai, o Filho e o Espírito. O importante também é ressaltar que aqui é o momento em que o apóstolo Paulo está terminando sua introdução geral e passa a questões particulares, começando no versículo 7 e indo até o versículo 15. É como nós falamos, o apóstolo Paulo agora, ele vai estreitar um pouco mais a sua saudação. Pode-se dizer que agora ele está se acertando com os romanos, a qual ele está escrevendo. Ele já lhes tinha feito lembrar que eles são o quê? Alguns versículos para trás, que eles são amados de Deus, que eles são chamados de Deus e que são santos também. Então essas informações têm que ficar em nossas mentes,
Paulo, ao falar isso ao final do versículo 7, ele está agora direcionando para aqueles irmãos. Então aqui entre o versículo 7 e o versículo 15, é mais ou menos puramente pessoal. Não é declarada aí nenhuma grande doutrina propriamente dita. Mas podemos notar algumas coisas importantes para a vida cristã, como nós bem já notamos. O interesse de Paulo ir, Paulo enaltecendo a fé daqueles irmãos, Paulo agradecendo a Deus pela vida deles, Paulo fazendo eles lembrar que eles eram chamados, amados de Deus, santos. É uma coisa que nós temos que trazer na nossa memória também. Sempre lembrarmos que verdadeiramente nós somos amados de Deus, e com isso faz toda a diferença em nossas vidas. Às vezes nós esquecemos disso, que somos amados de Deus, chamados por Cristo, e que somos santos, separados. Mas Paulo ressalta isso. Paulo não somente enaltece a fé dos irmãos, mas os relembra de quem eles eram. Então, fazendo assim, Paulo está agora dizendo para eles que eles servem o mesmo Deus. A mesma graça que os alcançou é a mesma graça que ele vai lá proclamar. Paulo agora está estreitando os laços com aqueles irmãos, porque em breve Paulo estará entre eles. Quão maravilhoso é podermos analisarmos isso. O versículo 9 vai dizer: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de que incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-nos. Amado, quando nós olhamos aqui para esse versículo, olha que maravilha, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, o apóstolo Paulo aqui está expressando de maneira ainda mais forte os seus afetos, o seu amor. Paulo está deixando as suas afeições aparecer para com os irmãos de Roma. Paulo está dizendo: porque o Deus a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha. Olha que interessante o que Paulo está fazendo. Paulo está dizendo: olha, Deus é testemunha, Jesus é testemunha do meu amor, do meu afeto, das minhas afeições por vocês, e o quanto isso é verdadeiro, e o quanto isso é importante para mim, ir até vocês, trabalhar ao favor de vocês, para que de alguma forma eu seja útil no reino de Deus, por vocês, para vocês. E o apóstolo Paulo agora, ele invoca duas testemunhas, e ele diz: é minha testemunha. Ele diz: por amor de Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de que como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Amados, o apóstolo Paulo, como nós falamos aqui, expressa de maneira ainda mais forte o seu amor para com os irmãos. Essa é a expressão: faço menção de vós em todo o tempo em minhas orações. Para que o significado dessa frase seja ainda mais claro, toma a palavra do grego pantote, que significa sempre, no sentido de em todas as minhas orações, ou sempre que me dirijo a Deus em minhas orações, faço menções de vós. Olha o que Paulo está dizendo: toda vez que eu oro, toda vez que eu dobro os meus joelhos, toda vez que eu me dirijo a Deus, toda vez que eu vou falar com Deus, vocês são tópico na minha oração. Assim tem que ser para nós também, amado Doni. Todas as nossas orações têm que envolver esse lugar. Nós amamos este lugar. Nós amamos as pessoas aqui de Pirapora.
Nós amamos as pessoas aqui desse lugar. Então que cada oração, essas pessoas estejam em nossas orações. Olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele está dizendo, olha, é real, é verdadeiro. Isso ferve no meu coração. Isso impulsiona a minha vida. Eu quero estar com vocês. E toda vez que eu oro, toda vez que eu dobro os meus joelhos, ou toda vez que eu me dirijo a Deus, vocês estão em meus lábios. Por quê? Porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. E Paulo amava aquelas pessoas, mesmo nunca estando com elas. Que nós podemos fazer isso também. Olha o que Paulo está nos ensinando. Paulo, ele poderia se levantar e ir para Roma, mas isso tinha sido impedido por Deus. Mas só que ele não deixava de orar. Paulo era como ele estar apaixonado por alguém. Paulo queria estar lá, ele pensava naquelas pessoas norteavam a mente dele, permeavam o coração dele. Ele estava tão desejoso, porque todas as vezes que ele ia orar, ele falava daqueles irmãos. É como nós, é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que apresentar a Deus este lugar, essas pessoas. Vamos orar de manhã, agradecer pelo dia, essas pessoas têm que estar nessa oração. Vamos orar para agradecer do alimento, essas pessoas têm que estar em nossos corações. Vamos orar no momento de oração, essas pessoas têm que estar em nossos corações, é isso que Paulo está dizendo. Então o apóstolo Paulo, ele diz, em todas as minhas orações, ou sempre que me dirijo a Deus em minhas orações, faço menções de vós. É isso que ele está dizendo entre o versículo 9 e o versículo 10. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de estar entre vós. Veja, olha que interessante. Paulo, ele está dizendo para nós, e olha que maravilha. Ele tinha o desejo, ele tinha a vontade, ele fazia planos. Mas só que ele dizia assim, olha, se for da vontade de Deus, se Deus me preparar um tempo oportuno, eu estarei entre vocês. Porque os homens podem fazer plano, mas a palavra final vem do Senhor. Nós não podemos fazer nada se não colocarmos nas mãos de Deus e nos alinharmos com a sua vontade. Veja, nós devemos amar as pessoas, nós devemos amar essa cidade, nós devemos amar este bairro que nós estamos aqui, mas nós temos que sujeitar isso à vontade de Deus. Mas isso, quando nós sujeitamos à vontade de Deus, isso não diminui o nosso amor, a nossa paixão. Isso não pode diminuir o nosso fogo por clamar por almas. Pelo contrário, quanto mais nós oramos, quanto mais nós choramos, quanto mais nós queremos, mais isso tem que estar alinhado com a vontade de Deus, para que quando Ele abrir a porta, nós possamos evangelizar. Para que quando Ele abrir a porta, haja um verdadeiro avivar, haja um verdadeiro avivamento espiritual. Mas veja, tudo isso alinhado. Paulo diz, olha, eu quero estar com vocês, eu oro para estar com vocês, mas tudo isso eu lanço à vontade de Deus. É um sacrilégio fazer qualquer coisa sem antes ver se é da vontade de Deus. Então, amados, o que nós estamos aprendendo hoje nessa noite é que são coisas maravilhosas. Olha o que Paulo está querendo dizer. Veja, e outra coisa que me chama muita atenção. Paulo estava querendo ir até aquela igreja para falar do Evangelho, para lançar mais luz sobre aquilo que eles tinham. Veja, nós devemos pregar o Evangelho aos ímpios. Nós devemos anunciar o Evangelho para os que estão fora.
Mas Paulo estava desejoso de ir até aquela igreja para anunciar o Evangelho. Então ele diz, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. O apóstolo Paulo aqui expressa de maneira maravilhosa o seu amor, o seu afeto, mas também o seu temor, a sua devoção a Deus. E ele aqui reconhece a soberania de Deus em todos os atos que ele vai fazer. É por isso que nós temos que olhar para a vida de Paulo. As pessoas dizem assim: ah, se eu pregar esse evangelho que vocês pregam. As pessoas dizem que nós somos frios em evangelizar. Não. O apóstolo Paulo não era frio em evangelizar. O apóstolo Paulo, ele queria estar entre os gentios, porque isso lhe foi lhe dado com o ministério. O apóstolo Paulo queria estar com aqueles irmãos. E é o que nós também devemos fazer. Aqui entre o versículo 9 e 10, ele nos diz essas coisas maravilhosas. Ele diz, olha, tem que haver fogo, tem que haver paixão, tem que haver dentro de nós um impulsionar de alguma maneira trabalhar para o reino de Deus. Mas isso debaixo da vontade dele. E quantas vezes nós vimos Paulo querendo pregar o Evangelho, querendo ir até uma cidade, o próprio Deus o impedindo de ir. Maravilhoso isso. Paulo querendo, não, eu quero pregar lá, e Deus falando, não, você não vai pregar lá. Não, eu quero anunciar o teu Evangelho, eu quero anunciar a obra do teu filho. Não, você não vai pregar lá, você não vai anunciar. E isso não diminuía o ímpeto de Paulo, pelo contrário, aumentava ainda mais. É assim que tem que acontecer conosco. Então Paulo diz que toda vez que ele orava, toda vez que ele se dirigia a Deus, todas as orações dele, ele mencionava isso. O versículo 11 ele vai dizer: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Bom, aqui, dons espirituais, ele quer dizer as habilidades que ele possuía, seja para pregação, exortação ou para a profecia. O que sabia muito bem que os mesmos provinham da graça de Deus. Veja, Paulo queria estar lá. Paulo queria de alguma forma contribuir para aqueles irmãos. Paulo queria distribuir as suas habilidades. Embora Paulo bem sabia que quem consegue essas habilidades, esses dons, é o próprio Deus. Mas Paulo queria estar lá. Paulo queria ensinar os irmãos a pregar, a levar o Evangelho. Paulo queria ensinar aqueles irmãos com certeza a exortação. O que ele se põe de uma forma notável em realçar a utilização lícita desses dons. Ao usar o termo compartilhar, pois os diferentes dons são dados a cada um individualmente, de modo a poderem todos contribuir generosamente para seus comuns interesses e comunicar uns aos outros os dons possuídos individualmente. Então o apóstolo Paulo ele falou: olha, eu desejo ter convosco, eu desejo repartir com vocês dons espirituais, eu desejo ajudar vocês no crescimento e no fundamento da igreja, eu desejo de alguma maneira contribuir com vocês, eu desejo ter fruto entre vós. Paulo bem sabia que isso era importante para a igreja, isso é importante para nós hoje, amados. No versículo 12 ele vai dizer: isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. É o que nós estamos falando. Amados, a fé mútua é muito maravilhosa, porque eu incentivo você, você me incentiva. Eu exorto você, você me exorta. Eu ajudo você e você me ajuda. Eu oro por você e você ora por mim.
A fé mútua. Veja, Paulo mesmo sendo um apóstolo, Paulo mesmo tendo vários dons, Paulo mesmo já tendo fundado várias igrejas, Paulo mesmo sendo um apóstolo, ele está dizendo para aqueles irmãos: olha, eu preciso de vocês. Eu preciso que a nossa fé seja mútua, para que haja entre nós, por intermédio disso, que haja na nossa companhia essa comunhão, esse repartir de fé. Então nós vemos, reciprocamente, nos confortemos, para que sejais confirmados. Versículo 12, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Versículo 13, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Amados, é o que nós temos que ressaltar em Paulo, é o que nós temos que ressaltar para as nossas vidas, os frutos. Nós temos que produzir frutos para o reino de Deus. Nós somos chamados para dar frutos. É isso que Cristo disse sobre a nosso respeito. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós somos chamados a fazer. Somos chamados a dar frutos. Então o apóstolo Paulo, aquilo que eu falei, ele tinha esse desejo de estar entre os irmãos. Ele sentia essa necessidade de trabalhar em prol daqueles irmãos. É o que nós temos que fazer aqui. Eu tenho que sentir essa necessidade diária em poder fazer com que vocês cresçam, para que vocês amadureçam e para que vocês deem frutos. Não pode faltar motivação para nós, de maneira alguma. É o que Paulo está nos dizendo, é o que Paulo nos ajuda. Então veja, Paulo, embora aqui ele muda o foco, ele fala mais pessoalmente, mas nós conseguimos extrair daqui coisas maravilhosas. Paulo nos mostra a grandeza de Deus em tudo. Paulo nos mostra que a igreja está sob o domínio de Deus. Paulo mostra que a igreja, ou ela fica do mesmo tamanho, ou ela cresce se Deus quiser. Os dons são dados aos homens, se Deus quiser, através da necessidade da igreja. Mas nós não podemos ficar acomodados. Glória a Deus, aleluia. Mas nós não podemos estar acomodados. Quando nós nos deparamos com essa soberania de Deus em relação à sua igreja, isso não pode diminuir o nosso ímpeto, a nossa força, o nosso vigor, a nossa motivação. Pelo contrário, isso tem que acender ainda mais, isso tem que inflamar ainda mais os nossos corações. E não corrermos para o pragmatismo, porque o pragmatismo é: o que está dando certo? Vamos fazer. O que está dando certo hoje em dia? Qual que é a moda gospel do momento para nós atrairmos pessoas? Não, nós descansamos na soberania de Deus sobre a sua igreja. Esse Deus nos separou, esse Deus nos colocou aqui, esse Deus nos chamou aqui para pregar o Evangelho do seu Filho, essa mensagem eterna, de maneira séria, de maneira fiel, porque foi para isso que fomos chamados. Paulo aqui, ele nos ensina isso. Paulo aqui, ele mostra para nós essa grandeza. E eu quero deixar o versículo 14 e versículo 15 para o próximo culto, porque o horário já foi. Mas que do versículo 8 ao versículo 13, o que nós podemos extrair é isso: que Deus é soberano sobre a sua igreja. E embora os homens tenham muitas dificuldades com a soberania de Deus em outras partes que nós não temos, nós também não devemos ter
problemas com a soberania de Deus sobre a igreja, sobre o crescimento da igreja, sobre o avivamento da igreja. Mas que nós possamos ter o nosso coração em chamas por almas. Que o nosso coração possa estar como Paulo, desejoso de darmos frutos, desejoso de sermos úteis para o reino de Deus, para a glória de Deus, para a glória do seu Evangelho, para a glória do seu Filho, para que nós possamos continuar com esse ímpeto em nossos corações, que a soberania de Deus sobre a igreja não remova de nós o vigor, o amor, a paixão pelas almas. Pelo contrário, que isso possa cada vez mais acender essa chama, que nós possamos cada vez mais descansarmos na soberania de Deus, e que nós possamos fazer igual Paulo, que nós possamos orar incessantemente por avivamento, por almas, por verdadeiras conversões, ainda que elas não aconteçam. O nosso dever é olharmos para Deus e agradecermos, como Paulo. Paulo não ficava bravo, Paulo não ficava de biquinho, Paulo não queria ir de qualquer jeito, Paulo não queria fazer de qualquer maneira. Pelo contrário, Paulo, ao se deparar com o impedimento de Deus, o glorificava, o exaltava e descansava nele. É isso que nós devemos fazer, é isso que nós vamos fazer, é isso que nós temos que, como servos de Deus, olharmos para a soberania dele. Então, amados, que nós continuemos a orar por este local, que nós continuemos a orar por Pirapora do Bom Jesus, que nós podemos orar por cada bairro dessa cidade, e que nós possamos descansar na soberania de Deus sobre a igreja dele neste lugar. Que Deus possa ter misericórdia de nós, e que Ele venha colocar ainda mais em nossos corações amor por essas almas. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus por esta noite.